medicina nada mais é do que a política em larga escala. Pode parecer exagero, mas guardem essa frase. Guardem essa frase. Tamanha era o movimento de ideias sociais na época que Virchow deu esse tipo de resposta. E vocês vão aqui no curso de medicina vão dar ênfase para ele como descritor do Nodor de Virchow. Bom, essa visão nova, surgida em meados do século XIX, ela é a fonte que se bebe hoje para fazer o que nós chamamos de promoção à saúde. Não é a promoção da saúde da Unimed, que é, você tem que andar, você tem que parar de fumar, você tem que... Eu vou mostrar para vocês a eficácia disso tudo. Mas é outra promoção da saúde, que é aquela que trabalha em determinantes de saúde. Você só faz saúde se você trabalhar em determinantes. Próximo. Próximo. Bom, e aí veio, agora final do século XIX, estamos encerrando essa parte, final do século XIX, vamos pegar o mesmo exemplo do cólera? O higienista falou, a cólera o problema está na água. O social disse, o problema não está na água, mas está em como que essa pessoa que teve acesso a essa água se alimentou, como que ela teve acesso a esse tipo de água, que tipo de informação que ela tem, ou seja, está na sociedade. O morrer ou adoecer ou viver dependem de como que a sociedade se organiza. E vamos imaginar que um terceiro, no final do século XIX, disse, olhando para o microscópio, fez assim, e disse, meu Deus, quanta bobagem esses outros dois disseram. O primeiro disse que o problema estava na água. O segundo que está na sociedade. O problema não está nem na água nem na sociedade, está numa bactéria. Vibrio cholerae. E a partir daí, a medicina ganhou um grande prêmio. É buscar bactéria em tudo, até em doenças mentais. Uma teoria que poderia ampliar, como ampliou, a prática médica de alguma forma, porque trouxe cirurgia, antisepsia, antibióticos, ela acabou por reduzir a prática médica, porque os médicos pararam de pensar em saúde e passaram a se voltar para a doença. Os médicos pararam de pensar que sociedade causa doença e pararam e começaram a pensar só nas bactérias desencadeadoras de doença. Então foi bom, mas também foi mal. O que era para ampliar, acabou reduzindo. Tuberculose. Vocês aprenderam no cursinho um pouco sobre isso. Uma doença respiratória causada pelo bacilo álcool-ácido resistente, bacilo de Koch. Lembram disso no cursinho? Se vocês fizerem um teste no meu braço, eu tenho 50 anos, sou médico há 27. Se fizerem um teste no meu braço, vai dar uma reação positiva ao bacilo de tuberculose. Significa que eu tive contato com o bacilo e criei resistência. Por que eu não sou tuberculoso? Se o bacilo de Koch é o causador da tuberculose, por que o professor Cútulo, que já teve contato, e muitos de vocês, JP com certeza também, por que nós somos reatores, nós temos reação e não somos doentes? Sabe por quê? Porque o bacilo de Koch não causa tuberculose. Ele está associado estatisticamente a uma doença que nós chamamos de tuberculose. Agora, uma sociedade que se alimenta bem, que dorme bem, que tem direitos de cidadania, não tem problema da tuberculose. A vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose, ela tem uma estatística da Organização Mundial da Saúde muito interessante que a gente tem que pensar. Índice de eficiência dessa vacina, 0 a 80%. Peraí, como é que pode? Que estatística mais burra é essa que diz que uma vacina ela pode ser eficaz, índice de eficácia, perdão, ela pode ser eficaz de 0 a 80%. Depende do quê? Depende da sociedade que está recebendo essa vacina. Próximo. Isso é uma aula no curso de medicina que vocês vão ter. Provavelmente. Próximo. Olha só o que aconteceu a partir dessa perspectiva, que foi a perspectiva que eu fui formado e quero informar vocês. Ele, o anatomista, vê o corpo como uma máquina, que pode ser tomada em pedaços para mais perfeitamente compreender como funciona. Isso foi escrito em 1910 e as nossas faculdades de medicina carregam isso até hoje, em 2010. Fazem 100 anos que a gente repete o mesmo erro. Nós somos uma máquina? Nós jamais podemos ser comparados com uma máquina. Nós não somos uma máquina. Os sistemas, eles não são
acoplados no nosso corpo, tal qual a engrenagem de um relógio. Esta visão ficou para o passado. René Descartes. É muito mais complexo ser pessoa hoje, ser gente hoje, ser sujeito hoje. Próximo. O estudo da medicina deve ser centrado na doença de forma individual e concreta. Esqueçam isso, não é. Indivíduos, sociedade, doença e saúde. Próximo. Próximo. Olha só que interessante isso. Eu fui formado por essa lógica. E a lógica hegemônica ainda na UFSC é essa, mas é de todas as faculdades de medicina do Brasil. Não é uma coisa da UFSC só, não. A gente tem algumas tentativas de superar isso. Tá? O corpo humano pertence ao mundo animal. É a soma de tecidos e órgãos na sua estrutura, origem e desenvolvimento. Soma de tecidos. Vocês conseguem se imaginar como uma soma de tecidos sentado à minha frente aqui agora? Querem ensinar as pessoas a serem médicos através dessa lógica. É um B, é um B, é um B, é um B, é um B. Aí vocês vão montar o consultório de vocês, vão trabalhar no hospital e vão dizer, é um B. Aquele sujeito lá é uma soma de tecidos que está ali na maca. Uma soma de tecidos. Cadê a dimensão humana? Cadê a dimensão social desse? Ele cresce, reproduz, deteriora-se de acordo com leis gerais. Que leis gerais são essas? Que pretensão da medicina achar que nós somos regidos por leis gerais? Como que a gente pode trabalhar com leis gerais se nós trabalhamos com o anormal, com o atípico? Que convicção positivista é essa de que a verdade pode ser esclarecida através do nosso olhar? E essa verdade pode ser absolutizada. Que prepotência é essa nossa? Próximo. Agora a gente pode ter uma outra forma de ver saúde. Como resultante de condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, paz, acesso a postos de terra, acesso a serviços de saúde, aí vai. Isso daqui foi escrito na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vale a pena vocês visitarem. E, posteriormente, foi transposta para a Constituição Brasileira de 88. Com a diferença de que foi tirado acesso e posse de terra. Em 1988 existiu uma luta muito grande, política, e os constituintes não permitiram que chamasse saúde ter posse de terra. Porque isso era dar elementos para o movimento sem terra. Então essa foi a diferença. Essa é a da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86. Em 2 anos depois retiraram isso. Mas a gente já tem uma coisa interessante aqui. Primeiro, o Brasil é o único país no mundo que tem na sua Constituição uma aproximação de um conceito de saúde. O que vem na Constituição Nacional antes disso é que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Próximo. O próximo. Pode ir. Quando chegar nos desafios aos biologicistas, eu vou. Bom, essa seria uma visão de integralidade de saúde e doença respeitável. É entender que sim, existe um desencadeador biológico, mas existe sim um condicionante ambiental, mas existe uma sociedade que se organiza, que promove hierarquicamente esses aportes. O próximo. Próximo. Outro. Bom, e aí nós vamos falar de um conceito de saúde e doença que não é a soma dos conceitos anteriores, mas que é uma quarta forma de ver saúde e doença, que entende que existem necessidades sociais, que entende que existem condicionantes ecológicos, ambientais, mas existem questões biológicas, emocionais, espirituais. Nós somos produto dessa complexidade. Nós não somos um
amontoado de tecido